Noite Escura, por São João da Cruz. Obras completas do Doutor da Igreja. Editora Vozes, canal Le Conde. A tradução das obras maiores é das Carmelitas Descalças do Convento de Santa Teresa. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram este belíssimo livro, esta obra-prima. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, centavos serão bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão todos no descritivo deste e dos demais vídeos, ou ainda é possível também auxiliar-me comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon e também tornando-se membro do canal. As assinaturas começam a apenas R$ 1,99 ao mês, caso isso vocês possam pagar e concordem. Então, avaliem o meu trabalho e vejam se podem, se querem. Uma coisa é de graça, a interação aqui, de engajamento. E podemos nos engajar curtindo, compartilhando, comentando. Muito obrigada a todos que assim o fazem. Eu também peço, é claro, para que, por favor, orem por mim a Deus Nosso Senhor. E desejo que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde. Desejo também uma boa escuta. Estamos no livro 1. Seguimos para o capítulo 8. Exposição do primeiro verso da canção 1 e início da explicação desta noite escura. Eu farei apenas a releitura da poesia que é analisada na noite escura. E aí começamos a análise. Canções da alma. Em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada, na escuridão segura pela secreta escada disfarçada, ó ditosa aventura, na escuridão velada, já minha casa estando sossegada. Em noite tão ditosa, e num segredo em que ninguém me via, nem eu olhava coisa, sem outra luz nem guia, além da que no coração me ardia. Essa luz me guiava, com mais clareza que a do meio-dia, aonde me esperava quem eu bem conhecia, em sítio onde ninguém aparecia. Ó noite que me guiaste, ó noite mais amável que a alvorada, ó noite que juntaste amado com amada, amada já no amado transformada. Em meu peito florido, que inteiro para ele só guardava, quedou-se adormecido, e eu terna o regalava, e de cedros o leque o refrescava. Da meia a brisa amena, quando eu os seus cabelos afagava, com sua mão serena em meu colo soprava, e meus sentidos todos transportava. Esquecida, quedei-me, o rosto reclinado sobre o amado. Tudo cessou. Deixei-me, largando meu cuidado, por entre as açucenas olvidado. O verso, pois, é em uma noite escura. Nesta noite que chamamos contemplação, os espirituais passam por duas espécies de trevas ou purificações, conforme as duas partes da natureza humana, a saber, a sensitiva e a espiritual. Assim, a primeira noite, ou purificação, é a sensitiva, na qual a alma se purifica segundo o sentido, submetendo-o ao espírito. A segunda noite, ou purificação, é a espiritual, em que se purifica e despoja a alma segundo o espírito, acomodando-o e dispondo-o para a união de amor com Deus. A noite sensitiva é comum e acontece a muitos dos que são principiantes. Dela falaremos primeiro. A espiritual sucede a muito poucas almas, já exercitadas e adiantadas na perfeição, e a deixaremos para tratar depois. A primeira noite, ou purificação, é amarga e terrível para o sentido, como passamos a dizer. A segunda, porém, não se lhe pode comparar, porque é horrenda
e espantosa para o espírito, conforme diremos depois. Como por ordem costuma suceder primeiro a noite sensitiva, falaremos dela em primeiro lugar, dizendo alguma coisa a esse respeito, porém brevemente, porque sobre essa noite do sentido, sendo mais comum, há mais coisas escritas. Passaremos a tratar mais de propósito da noite espiritual, por haver dela muito pouca linguagem, falada ou escrita, e muito raro quem a declare por experiência. Como o procedimento destes principiantes no caminho espiritual é muito imperfeito e se apoia bastante no próprio gosto e inclinação, conforme já dissemos, quer Deus levá-los mais adiante. Para isto, levanta-os desse amor imperfeito a um grau mais elevado de seu divino amor. Liberta-os do baixo exercício do sentido e discurso em que tão limitadamente e com tantos inconvenientes andam buscando a ele, para conduzi-los ao exercício do espírito, em que com maior abundância de graça e mais livres de imperfeições, podem comunicar-se com o Senhor. Já percorreram durante algum tempo o caminho da virtude, perseverando em meditação e oração. Pelo saber e gosto que aí achavam, aos poucos se foram desapegando das coisas do mundo e adquiriram algumas forças espirituais em Deus. Deste modo, conseguiram refrear algum tanto os apetites naturais e estão dispostos a sofrer por Deus um pouco de trabalho e secura, sem volver atrás, para o tempo mais feliz. Estando, pois, estes principiantes no meio das melhores consolações em seus exercícios espirituais, e quando lhes parece que o sol dos diversos favores os ilumina mais brilhantemente, Deus lhes obscurece toda esta luz interior, fecha-lhes a porta, vedando-lhes a fonte viva da doce água espiritual que andavam bebendo todas as vezes e todo o tempo que desejavam. Pois como eram fracos e pequeninos, não havia para eles porta cerrada, segundo diz São João no Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Eis que de repente os mergulha nosso Senhor em tanta escuridão que ficam sem saber por onde andar, nem como agir pelo sentido, com a imaginação e o discurso. Não podem mais dar um passo na meditação, como faziam até agora. Submergido o sentido interior nesta noite, deixa-os Deus em tal aridez que não somente lhes é tirado todo o gosto e sabor nas coisas espirituais, bem como nos exercícios piedosos, antes tão deleitosos, mas, em vez de tudo isso, só encontram amargura e desgosto. Vendo-os Deus um pouquinho mais crescidos, quer que se fortaleçam e saiam das faixas da infância. Tira-lhes, portanto, o doce peito e os desce dos divinos braços, ensinando-os a andar com seus próprios pés. Em tudo isto, sentem grande novidade totalmente contrária ao que estavam acostumados. Esta mudança verifica-se ordinariamente mais depressa nas pessoas recolhidas, quando principiam o caminho espiritual, do que nas outras. As primeiras estão mais livres das ocasiões de voltar atrás, e assim mortificam com mais diligência os apetites nas coisas mundanas. É justamente esta a condição requerida para começar a entrar nesta ditosa noite do sentido. Geralmente não se passa muito tempo, a contar do início da vida espiritual, sem que entrem tais almas nesta noite do sentido. Aliás, quase todas passam por ela, pois é muito comum sentir aridez. Para provar esta maneira de purificação sensitiva, que é tão encontradiça, poderíamos citar grande número de autoridades da Divina Escritura, especialmente abundante nos Salmos e nos Profetas. Não quero, portanto, gastar tempo em explicar mais este assunto. A quem não souber achar nos livros santos essas passagens de que falo, bastará a experiência comum a todos. Capítulo 9. Sinais para reconhecer quando o espiritual caminha nesta noite e purificação sensitiva. As securas de que falamos podem proceder muitas vezes de outra causa que não seja esta noite e purificação do apetite sensitivo, como, por exemplo, de pecados e imperfeições, ou de frouxidão e tibieza, ou ainda de algum mau humor ou indisposição corporal. Por este motivo, quero indicar aqui alguns sinais para se reconhecer se a aridez provém da purificação sensitiva ou se nasce de algum dos vícios mencionados. A meu ver,
Há 3 sinais principais. O primeiro é a falta de gosto ou consolo, não somente nas coisas divinas, mas também em coisa alguma criada. Quando Deus de fato põe a alma nesta noite escura a fim de purificar-lhe o apetite sensitivo, por meio da aridez, não a deixa encontrar gosto ou sabor em coisa alguma. Nisto se conhece com muita probabilidade que esta secura e aridez não provém de pecados, nem de imperfeições recentemente cometidas. Se assim fosse, a natureza sentiria certa inclinação ou desejo de contentar-se em coisas diferentes das de Deus. Pois quando se relaxa o apetite em alguma imperfeição, logo vem a inclinação natural para essa mesma imperfeição com maior ou menor intensidade, na medida em que se achou ali gozo e apego. Como, no entanto, esta repugnância para saborear as coisas do céu ou da terra pode provir de qualquer indisposição física ou melancolia, que muitas vezes não deixa achar satisfação em coisa alguma, é necessário o segundo sinal, ou condição. E o segundo sinal, para que se creia tratar-se de fato da purificação sensitiva, é ter a alma lembrança muito contínua de Deus, com solicitude e cuidado aflito, imaginando que não o serve, mas antes volve atrás no divino serviço. Assim pensa por causa do desgosto que sente nas coisas espirituais. Por esta disposição interior, bem se vê que tal aridez e secura não procede de relaxamento e tibieza. O próprio da tibieza, com efeito, é não fazer muito caso nem ter solicitude, no íntimo, pelas coisas de Deus. Na realidade, bem grande é a diferença entre secura e tibieza. Enquanto esta última causa na vontade e a tibieza causa na vontade e no ânimo muito relaxamento e descuido, tirando-lhe a diligência em servir bem ao Senhor, a secura, procedente da purificação, traz consigo o cuidado solícito que aflige a alma por pensar que não serve a Deus. Esta aridez algumas vezes é acompanhada por melancolia ou qualquer outro distúrbio, mas nem por isto deixa de produzir o seu efeito, purificando o apetite, porque priva a alma de toda consolação e a leva a buscar só a Deus. Quando tem somente uma causa física, tudo para só em desgosto e abatimento da natureza. Quando tem somente uma causa física, tudo para só em desgosto e abatimento da natureza, sem esses desejos de servir a Deus, que a alma sente na secura da purificação sensitiva. Neste último caso, porém, se o natural fica abatido, sem forças nem coragem para agir, por não achar gosto em nada, o espírito está pronto e forte. O motivo desta secura é a mudança operada por Deus na alma, elevando todos os bens e forças do sentido ao espírito. E como o sentido não tem capacidade para esses bens do espírito, fica privado de tudo, na secura e no vazio. A parte sensitiva não tem capacidade para receber o que é puramente espiritual, e assim, quando o espírito goza, a carne se descontenta e relaxa para agir. Todavia, a parte espiritual, que vai recebendo o alimento, cria novas forças, com maior atenção e vigilância do que antes tinha, na sua solicitude em não faltar a Deus. Se não experimenta desde o princípio sabor e deleite de espírito, mas ao contrário secura e desgosto, é unicamente pela novidade da mudança. Acostumado aos gostos sensíveis, o paladar espiritual ainda os deseja. Não se acha suficientemente adaptado e purificado para tão finos deleites. Até que se vá dispondo pouco a pouco, por meio desta árida e secura e escura noite, a sentir gosto e proveito espiritual, não pode experimentar senão secura e desabrimento, com a falta do sabor que antes encontrava com tanta facilidade. Os que Deus começa a levar por estas solidões do deserto assemelham-se aos filhos de Israel quando recebiam ali mesmo no deserto o manjar celeste dado pelo Senhor, e no qual cada um achava o sabor apetecido, conforme diz a Escritura. Contudo, não se contentavam, e era-lhes mais sensível a falta dos gostos e temperos das viandas e cebolas do Egito, às quais já estava acostumado e satisfeito o seu paladar, do que a delicada doçura do maná celeste, donde gemiam e suspiravam pelas viandas da terra, tendo os manjares do céu. A tanto chega, pois, a baixeza do nosso apetite, que nos leva a desejar nossas misérias
e ter fastio dos bens inefáveis do céu. Quando, porém, estas securas são causadas por estar o apetite sensível na via de purificação, mesmo que o espírito não sinta gosto algum no começo, pelas causas já declaradas, sente, no entanto, coragem e brio para agir, robustecido com a substância do manjar interior que o sustenta. Este alimento substancioso é princípio de contemplação obscura e árida para o sentido, porque esta contemplação é oculta e secreta àquele mesmo que a recebe. Junto com a secura e vazio na parte sensitiva, a alma geralmente experimenta desejo e inclinação para ficar sozinha e quieta, sem poder e nem mesmo querer pensar em coisa distinta. Se então os que se acham neste estado soubessem permanecer em sossego, descuidados de qualquer movimento interior e exterior, sem nenhuma preocupação de agir, logo naquela calma e ócio, perceberiam a delicadeza daquela refeição íntima. É tão suave esse alimento que, de ordinário, se a alma procura ou deseja saboreá-lo, não lhe sente o gosto, porque, torno a dizer, produz o seu efeito na maior quietação e ócio da alma. É semelhante ao ar. Se o quisermos colher na mão, ele nos foge. Vêm ao caso as palavras do esposo à esposa dos cantares. Aparta de mim os teus olhos, porque são eles que me fazem voar. De tal maneira põe o Senhor a alma neste estado e a conduz por tão diversa via, que se ela quiser agir com suas potências, em vez de ajudar a obra de Deus em seu interior, antes a estorvará, pois agora tudo lhe sucede ao contrário do que anteriormente. Eis a causa desta mudança. No estado de contemplação, quando a alma passa da via discursiva à outra mais adiantada, Deus é quem nela age diretamente e parece prender as potências interiores, tirando o apoio do entendimento, o gosto da vontade e o trabalho da memória. Tudo quanto a alma neste tempo pode fazer por si mesma não serve, como já o dissemos, senão para perturbar a paz interior e a obra que Deus faz no espírito mediante aquela secura no sentido. Por ser espiritual e delicada, esta obra divina é, em sua realização, tranquila, suave, solitária, satisfatória e pacífica. E muito alheia a todos aqueles gostos do princípio, muito palpáveis e sensíveis. Com efeito, esta é a paz em que, segundo diz Davi, Deus fala à alma para torná-la espiritual. Daqui procede a terceira condição. O terceiro sinal que há para discernir a purificação do sentido é a impossibilidade para a alma, por mais esforços que empregue nisso, de meditar e discorrer com o entendimento e com a ajuda da imaginação, como costumava fazer anteriormente. Deus aqui começa a comunicar-se não mais por meio do sentido, como fazia até então, quando a alma o encontrava pelo trabalho do raciocínio, ligando e dividindo os conhecimentos. Agora, ele o faz puramente no espírito, onde não é mais possível haver discursos sucessivos. A comunicação é feita com um ato de simples contemplação. Aqui não chegam os sentidos interiores e exteriores da parte inferior. Por isso, a imaginação e fantasia não podem apoiar-se em consideração alguma, nem doravante achar aí arrimo. Por este terceiro sinal, percebemos que o impedimento e desgosto das potências não provém de qualquer humor maligno. Quando procede desta última causa, em se acabando essa má disposição física, que é muito variável, logo a alma, com algum cuidado, consegue voltar ao que antes podia fazer. E as potências acham seus apoios habituais. Na purificação do apetite, porém, não sucede assim. Porque começando a alma a entrar nesta noite, sempre se lhe vai aumentando a impossibilidade de discorrer com as suas potências. Sem dúvida, para algumas pessoas, a noite não se inicia com tanta continuidade. Assim, algumas vezes podem tomar seus gostos e fazer considerações sensíveis. Devido talvez à grande fraqueza destas almas, não fosse conveniente tirar-lhes o leite das consolações de um só golpe. Vão, entretanto, sempre entrando mais nesta noite,
e a purificação sensitiva faz enfim sua obra. Se realmente forem chamadas à via mais elevada. Quanto às almas que não seguem pelo caminho da contemplação, são levadas por muito diferente maneira, e a noite cheia de securas não costuma ser tão contínua na parte sensitiva. Ora experimentam aridez, ora não. Se algumas vezes não podem discorrer, outras podem. Deus, com efeito, só as põe nesta noite a fim de exercitá-las, humilhá-las, reformando-lhes o apetite, para que não adquiram gula viciosa nas coisas espirituais. Mas não tem o fito de levá-las à via do espírito, que é a contemplação. Nem todos os que se exercitam deliberadamente no caminho espiritual conduz o Senhor à contemplação. E nem mesmo a metade dos espirituais. O motivo disso? Só Deus sabe. Os que não são chamados à contemplação jamais se veem de todo privados quanto ao sentido desses peitos, das considerações e discursos, mas somente por alguns períodos intercalados, como já dissemos. Capítulo 10. Como devem proceder os principiantes nesta noite escura? No tempo das securas desta noite sensitiva, Deus opera a mudança já referida, eleva a alma da vida do sentido à do espírito, isto é, da meditação à contemplação, quando já não é mais possível agir com as potências ou discorrer sobre as coisas divinas. Neste período padecem os espirituais grandes penas. Seu maior sofrimento não é o de sentirem aridez, mas o receio de haverem errado o caminho, pensando ter perdido todos os bens sobrenaturais e estar abandonados por Deus, porque nem mesmo nas coisas boas podem achar arrimo ou gosto. Muitos se afanam, então, e procuram, segundo o antigo hábito, aplicar as potências com certo gosto em algum raciocínio. Julgam que, a não fazer assim, ou a não perceber que estão agindo, nada fazem. Mas quando se aplicam a este esforço, sentem muito desgosto e repugnância no interior da alma, pois esta se comprazia em quedar-se naquele sossego e ócio, sem obrar com as potências. Deste modo, perdendo-se de um lado, nada aproveitam do outro, e em procurar seu próprio espírito, perdem aquele que tinham de tranquilidade e paz. São nisto semelhantes a quem deixasse a obra já feita para recomeçar a fazê-la, ou a quem saísse da cidade para de novo entrar nela, ou ainda ao que larga a presa a fim de tornar a caçá-la. Bem se vê que é escusado querer insistir. A alma nada mais conseguirá por aquele primeiro modo de proceder, conforme já dissemos. Tais almas, neste tempo, se não acham quem as compreenda, deixam o caminho, abandonando-o ou se afrouxando. Pelo menos acham impedimento para prosseguir com as repetidas diligências que fazem em querer continuar na meditação discursiva. Cansam-se e afligem-se demasiadamente, imaginando que se acham nesse estado por suas negligências e pecados. Tudo quanto fazem lhes é inútil, porque Deus já as conduz por outro caminho, o da contemplação, diferentíssimo do primeiro, pois um é de meditação e discurso. O outro não cai sob imaginação ou raciocínio. As pessoas que se encontram neste estado convém consolar-se em paciente perseverança, sem se afligirem. Confiem em Deus, pois Ele não abandona os que o buscam com simples e reto coração. Não lhes deixará de dar o necessário para o caminho até conduzi-los à clara e pura luz do amor. Esta lhes será dada por meio da outra noite escura, a do Espírito, se merecerem que Deus nela os introduza. O modo como se hão de conduzir os espirituais nesta noite do sentido consiste em não se preocuparem com o raciocínio e a meditação, pois já não é mais tempo disso. Consiste em não se preocuparem com o raciocínio e a meditação, pois já não é mais tempo disso. Deixem, pelo contrário, a alma ficar em sossego e quietude, mesmo se lhes parece claramente que nada fazem e perdem tempo, ou se lhes afigure ser a tibieza a causa de não terem vontade de pensar em coisa alguma.
muito farão em ter paciência e em perseverar na oração sem poder agir por si mesmos. A única coisa que a alma há de fazer aqui é permanecer livre e desembaraçada, despreocupada de todas as notícias e pensamentos, sem cuidado do que deve pensar ou meditar. Contente-se com uma amorosa e tranquila advertência em Deus, sem outra solicitude nem esforço, e até sem desejo de achar nele o gosto ou consolação. Todas estas diligências, com efeito, inquietam e distraem a alma da sossegada quietude e suave repouso de contemplação que do Senhor aqui recebe. Por mais escrúpulos que venham à alma, de perder tempo ou achar que seria bom agir de outro modo, pois na oração nada pode fazer nem pensar, convém ainda assim suportar e ficar quieta, como se fosse a oração para estar à sua vontade, em liberdade de espírito. Se quiser fazer algo com as potências interiores, perturbará a ação divina e perderá os bens que Deus está imprimindo e assentando no seu íntimo, por meio daquela paz e ócio da alma. É como se o pintor estivesse a pintar e colorir um rosto e este quisesse mover-se para ajudar em alguma coisa. Com isto, não deixaria o pintor trabalhar, perturbando-lhe a obra. Assim, quando a alma sente inclinação para ficar em paz e quietude interior, qualquer operação ou afeto ou advertência que então queira admitir, só serve para distraí-la e inquietá-la, causando secura e vazio no sentido. Quanto mais pretende apoiar-se em afetos ou notícias, tanto maior é a falta que dele sente, pois doravante não os poderá achar nesta via. Convém, portanto, a esta alma não se impressionar com a perda das potências. Deve até gostar de que se percam logo, a fim de não perturbarem a operação da contemplação infusa que Deus lhe vai concedendo. Deste modo, a alma poderá receber essa graça com maior abundância de paz, chegando a arder e inflamar-se no espírito de amor que esta obscura e secreta contemplação traz consigo e ateia. De fato, a contemplação não é mais que uma infusão secreta, pacífica e amorosa de Deus. E se a alma consente, logo é abrasada em espírito de amor, como ela mesma o dá a entender no verso seguinte, que é assim: de amor, em vivas ânsias inflamada. Capítulo 10. Esta inflamação de amor, de modo ordinário, não é sentida logo no princípio da noite, seja por causa da impureza do natural, que não lhe permite manifestar-se, ou seja porque a alma, não compreendendo esse novo estado, não lhe dá pacífica entrada. Entretanto, às vezes, exista ou não esse obstáculo, logo começa a alma a sentir-se com desejo de Deus, e quanto mais vai adiante, mais se vai aumentando nela esta afeição e inflamação de amor divino, sem que a própria alma entenda nem saiba como ou donde lhe nasce o amor e afeto. Chega por vezes a crescer tanto no seu íntimo essa chama e inflamação que o espírito, com ânsias de amor, deseja a Deus. Realiza-se na alma então o que Davi, estando nesta noite, disse de si mesmo com estas palavras: porque se inflamou o meu coração, a saber, em amor de contemplação. Meus rins também foram mudados, porque se inflamou o meu coração, a saber, em amor de contemplação. Meus rins foram também mudados. Isto é, meus gostos e apetites sensíveis foram transformados, transportando-se da via sensitiva à espiritual, nesta secura, e desaparecendo de todos eles, de que vamos falando. E fui reduzido a nada e aniquilado, e nada mais soube. Porque, como já dissemos, a alma, sem saber por onde vai, se vê aniquilada acerca de todas as coisas do céu e da terra, nas quais costumava deleitar-se. Apenas se sente enamorada, sem saber como. Algumas vezes, por crescer muito a inflamação de amor no espírito, tornam-se tão veementes as ânsias da alma por Deus, que os ossos parecem secar-se com esta sede.
A natureza desfalece, perdendo seu calor e força pela vivacidade de tão amorosa sede. Pois, na verdade, a alma experimenta como esta sede de amor é cheia de vida. Era a mesma sede que Davi sentia e tinha dentro de si quando disse: minha alma tem sede do Deus vivo. Isto é, viva foi a sede que minha alma sentiu. E sendo viva, pode-se dizer que esta sede mata. É preciso, porém, advertir que a veemência de tal sede não é contínua, senão intermitente. Embora de ordinário, a alma sempre a sinta algum tanto. Deve-se notar bem, conforme já ficou dito, que não se experimenta desde o início este amor, mas sim a secura e vazio já referidos. Neste tempo, em vez da inflamação de amor que irá depois aumentando, sente a alma em meio àquelas securas e vazios das potências um constante cuidado e solicitude por Deus, com pena e receio de não o servir. Nem é pouco aceitável aos olhos de Deus este sacrifício em que o espírito está atribulado e solícito por seu amor. Esta solicitude e cuidado provém daquela secreta contemplação, que depois de ter por algum tempo purificado a parte sensitiva nas suas forças e apegos naturais por meio das securas, vem enfim a inflamar no espírito o amor divino. Enquanto não chega a este ponto, está a alma como doente, submetida a tratamento. Tudo se resume em padecer nesta obscura e árida purificação do apetite, em que se vai curando de numerosas imperfeições e ao mesmo tempo se exercitando em grandes virtudes para tornar-se capaz do amor de Deus, conforme diremos agora ao comentar o verso seguinte. Ó ditosa aventura! Deus põe a alma nesta noite sensitiva a fim de purificá-la no sentido, isto é, na sua parte inferior. E assim o acomoda, submete e une ao espírito, obscurecendo o mesmo sentido em todo o trabalho do discurso que lhe é então impedido. Depois, procede Deus igualmente na purificação do espírito para o levar à união divina, pondo-o na noite espiritual de que falaremos em tempo oportuno. Destas purificações vem à alma tão grandes proveitos, embora a seus olhos não pareça assim, que julga ser grande ventura haver saído do laço e aperto do sentido da parte inferior mediante esta noite, e então canta o presente verso deste modo: ó ditosa aventura! É bom assinalarmos agora quais os proveitos encontrados pela alma nesta noite escura, pois eles a levam a considerar grande ventura passar por tudo isso. Tais proveitos são resumidos pela alma no seguinte verso, a saber, sair sem ser notada. Esta saída se refere à sujeição que a alma tinha à parte sensitiva, buscando a Deus por exercícios tão fracos, limitados e contingentes como são os desta parte inferior. A cada passo tropeçava com 1000 imperfeições e ignorâncias, como já mostramos a propósito dos 7 vícios capitais. De tudo a alma se liberta, pois na noite escura vão arrefecendo todos os gostos, temporais ou espirituais, e obscurecendo-se todos os raciocínios, além de lucrar outros inumeráveis bens na aquisição das virtudes, como agora vamos dizer. Será de grande satisfação e consolo para quem é levado por este caminho ver o que parece tão áspero e adverso e tão contrário ao sabor espiritual produzir tão grandes benefícios no espírito. Estes proveitos são conseguidos, já foi dito, quando a alma sai segundo a afeição e operação, mediante a noite, de todas as coisas criadas, elevando-se às eternas. Aí está a grande ventura e dita. De uma parte, o grande bem que é mortificar o apetite e apego em todas as coisas. De outra parte, por serem pouquíssimas as almas que suportam e perseveram entrando por esta porta apertada e este caminho estreito que conduz à vida, conforme diz nosso Senhor. A porta apertada é esta noite do sentido, do qual a alma é despida e despojada para poder entrar firmando-se na fé, que é alheia a todo sentido, a fim de caminhar depois pelo caminho estreito, que é a outra noite, a do espírito. Também nesta continua a adiantar-se para Deus em pura fé, único meio pelo qual se une a Ele. Este caminho, por ser tão estreito, escuro e terrível,
pois não há comparação entre a noite do sentido e a obscuridade e trabalhos da noite do espírito, é percorrido por muito poucas almas. Mas, em compensação, seus proveitos são incomparavelmente maiores. Começaremos agora a dizer algo sobre os benefícios da noite do sentido, com a brevidade que for possível, a fim de passar depois a outra noite. Capítulo 12. Proveitos trazidos à alma por esta noite. Esta noite e purificação dos sentidos, embora aos olhos da alma pareça privá-la de todos os bens, traz consigo tantos proveitos e vantagens que para ela, na verdade, é muito ditosa. Assim como Abraão fez grande festa quando desmamou a seu filho Isaque, assim também há no céu grande gozo quando Deus tira uma alma das faixas da infância, descendo-a dos braços e fazendo-a andar com seus pés. Quando lhe tira o peito em que até então ela achava o leite, alimento brando e suave das criancinhas, para dar-lhe a comer pão com casca, começando a fazê-la provar o manjar dos fortes. Este manjar, que nestas securas e trevas do sentido é dado ao espírito vazio e árido em relação aos sabores sensíveis, é a contemplação infusa a que já nos referimos. O primeiro e principal proveito causado na alma por esta seca e escura noite da contemplação é o conhecimento de si mesma e de sua miséria. De certo, todas as graças de Deus às almas ordinariamente são concedidas de envolta com conhecimento próprio. Mas estas securas e vazio das potências, em comparação da abundância anterior, bem como a dificuldade da alma para todas as coisas boas, fazem-na melhor conhecer a própria baixeza e miséria que no tempo da prosperidade não chegava a haver. Verdade esta bem figurada no Êxodo. Querendo Deus humilhar os filhos de Israel a fim de que se conhecessem, mandou-os despir e tirar o traje e ornamento de festa com que de ordinário andavam vestidos no deserto, dizendo: daqui por diante, despojai-vos dos ornatos festivos e vesti as roupas comuns de trabalho, para que saibais o tratamento que mereceis. É como se dissesse: visto que o traje de festa e alegria que vestis não vos deixa sentir bastante a própria baixeza, tirai-o. Doravante, quando vos virdes com vestes grosseiras, haveis de conhecer que não sois dignos de coisa melhor, e sabereis então quem sois. De modo semelhante, vê a alma a realidade da sua miséria, antes desconhecida. Pois no tempo em que andava como em festa, achando em Deus muito gosto, consolo e arrimo, vivia bem mais satisfeita e contente, parecendo-lhe que, de algum modo, o servia. Na verdade, assim é. Embora a alma não tenha explicitamente estes sentimentos de satisfação, de modo implícito, sempre os abriga um pouco. Quando se vê depois com esta outra veste de trabalho, na secura e no desamparo, com todas as anteriores luzes obscurecidas, então verdadeiramente é esclarecida sobre esta virtude tão excelente e necessária do conhecimento próprio. Já se tem em nenhuma conta, e não acha satisfação alguma em si. Vê agora como de si nada faz e nada pode. Esta falta de gosto consigo mesma e o desconsolo que sente por não servir a Deus agradam mais a ele do que todas as obras e gostos que a alma tinha antes, fossem os maiores, pois tudo aquilo ocasionou muitas imperfeições e ignorâncias. Na veste de aridez que envolve a alma, não se encerra apenas este proveito a que nos referimos. Há também outros de que vamos falar agora, deixando de parte grande número que ainda fica por dizer, mas todos procedem, como de sua fonte e origem, do conhecimento próprio. O primeiro destes é tomar a alma uma atitude mais comedida e respeitosa em suas relações com Deus, como sempre se requer no trato com o Altíssimo. Quando a alma nadava na abundância de seus gostos e deleites, não procedia assim, pois aquela graça tão saborosa que a consolava aumentava-lhe os desejos de Deus, tornando-os algo mais ousados do que era conveniente, e até chegavam a ser pouco delicados
e não muito respeitosos. Foi o que sucedeu a Moisés quando sentiu que Deus lhe falava. Cego por aquele gosto e apetite, sem mais consideração, já se ia atrevendo a aproximar-se, e o teria feito, se Deus não o mandasse parar e descalçar-se. Aqui se mostra com que respeito e discrição e com que desapego de todo apetite se há de tratar com Deus. Apenas Moisés obedeceu, tornou-se tão prudente e tão precavido que, como diz a Sagrada Escritura, não somente perdeu aquele atrevimento de aproximar-se de Deus, mas nem mesmo ousava considerá-lo. Tirados os sapatos dos apetites e gostos, conhecia profundamente sua miséria diante do Senhor, como lhe convinha, para ser digno de ouvir a palavra divina. Semelhante foi a disposição que Deus deu a Jó, quando lhe quis falar. Não foi no meio dos deleites e glórias que o mesmo Jó, como ele nos refere, costumava ter em seu Deus, mas quando o pôs despojado no monturo, desamparado, e além disso, perseguido por seus amigos, cheio de angústia e amargura, com os vermes a cobrirem o solo. Só então o Deus Altíssimo, que levanta o pobre do esterco, dignou-se descer e falar com ele face a face, descobrindo-lhe as profundas grandezas de sua sabedoria, como jamais o havia feito antes, no tempo da prosperidade. É bom assinalar aqui, uma vez que viemos a dar neste ponto, outro excelente proveito desta noite secura do apetite sensitivo. É que na noite escura, verificando-se a palavra do profeta, luzirá a tua luz nas trevas. Deus iluminará a alma, dando-lhe a conhecer não somente a própria miséria e vileza, mas também sua divina grandeza e excelência. Uma vez amortecidos os apetites, gostos e apoios sensíveis, fica o entendimento livre para apreender a verdade, pois é certo que esses gostos e apetites do sentido, mesmo sendo em coisas espirituais, sempre ofuscam e embaraçam o espírito. Além disto, aquela angústia e secura da parte sensitiva vem ilustrar e vivificar o entendimento, segundo declara Isaías. A vexação nos leva a conhecer a Deus. Assim vemos que a alma vazia e desembaraçada, bem disposta a receber o influxo divino, o Senhor, por meio desta noite escura e seca da contemplação, vai instruindo sobrenaturalmente em sua divina sabedoria, como o não fizera até então pelos gostos e sabores sensíveis. Isto dá muito bem a entender o mesmo profeta Isaías dizendo: a quem ensinará Deus sua ciência e a quem fará entender sua audição? E prossegue: aos desmamados do leite e aos tirados dos peitos. Por estas palavras se compreende como, para receber esta divina influência, a disposição adequada não é o leite dos principiantes, cheio de suavidade espiritual, nem um aconchego ao peito dos saborosos discursos das potências sensitivas, que constituíam o gozo da alma, mas sim a carência do primeiro e o desapego do segundo. Com efeito, para ouvir a voz de Deus, convém à alma estar muito firme, em pé, sem nenhum apoio, afetivo ou sensível. Como de si mesmo diz o profeta: estarei em pé sobre minha custódia. Quer dizer, estarei desapegado dos meus afetos sensíveis e firmarei o passo, isto é, não alimentarei os discursos da parte sensitiva. Para contemplar, firmarei o passo para contemplar, ou seja, para entender o que me for dito da parte de Deus. Temos agora por averiguado como esta noite escura produz primeiramente o conhecimento próprio e daí, como do seu fundamento, procede o conhecimento de Deus. Eis porque Santo Agostinho, que pode ser aqui ouvido, dizia a Deus: Senhor, conheça-me eu a mim e conhecer-te-ei a ti. Pois, como declaram os filósofos, por um extremo se conhece o outro. A fim de provar mais perfeitamente a eficácia desta noite em seus desamparos e securas, para proporcionar com maior abundância a luz que Deus concede, então à alma, alegaremos uma autoridade de Davi, em que dá a entender muito bem a grande força desta noite para tão elevado conhecimento de Deus. Assim diz:
na terra deserta, sem água, seca e sem caminho, apareci diante de ti para poder ver tua virtude e tua glória. Nisto se encerra uma coisa admirável. Não quer aqui dizer o profeta Davi que os deleites espirituais e os numerosos gostos recebidos anteriormente lhe servissem de disposição e meio para conhecer a glória de Deus. Ao contrário, foram as securas e desamparos da parte sensitiva, designada pela terra seca e deserta. E é também admirável que não lhe tivessem aberto caminho para sentir e ver a Deus aqueles seus habituais conceitos e discursos divinos, mas sim o não conseguir fixar o raciocínio em Deus e o não poder caminhar com o discurso da consideração imaginária, significados aqui pela terra seca sem caminho. Assim, para o conhecimento de Deus e de si próprio, o meio é esta noite escura com suas securas e vazios, embora não o seja ainda na plenitude e abundância da outra noite do Espírito, pois o conhecimento recebido nesta primeira noite é como o princípio do que receberá mais tarde. A alma, nas securas e vazios desta noite do apetite, lucra a humildade espiritual, virtude contrária ao primeiro vício capital, que dissemos ser a soberba espiritual. Por meio da humildade proporcionada pelo conhecimento próprio, purifica-se de todas as imperfeições acerca da soberba em que costumava cair no tempo de sua prosperidade. Vendo-se agora tão árida e miserável, nem mesmo por primeiro movimento lhe ocorre a ideia, como outrora acontecia, de estar mais adiantada do que os outros, ou de lhes levar vantagem. Muito ao contrário, conhece que os outros vão melhor. Daqui nasce o amor do próximo, pois a todos estima e não os julga como antes, quando se achava com muito fervor e não via os outros assim. Agora conhece somente a sua miséria e tem diante dos olhos tão presente que esta não a deixa, nem lhe permite olhar pessoa alguma. É o que Davi, estando nesta noite, manifesta admiravelmente, dizendo: emudeci e fui humilhado, e tive em silêncio os bens, e renovou-se-me a dor. Assim se exprime porque lhe parecia estarem acabados todos os bens da sua alma, de tal modo que não achava linguagem para falar deles. E mais ainda, acerca dos bens alheios igualmente se calava, tomado de dor pelo conhecimento da sua própria miséria. Esta noite torna também as almas submissas e obedientes no caminho espiritual, pois vendo-se tão miseráveis, não somente ouvem o que lhes é ensinado, mas ainda desejam que qualquer pessoa os encaminhe e diga como devem proceder. Perdem a presunção afetiva que às vezes tinham na prosperidade. Finalmente lhes vão sendo tiradas todas as outras imperfeições já referidas ao tratarmos do primeiro vício, que é a soberba espiritual. Capítulo 13. Outros proveitos causados na alma por esta noite do sentido. Acerca das imperfeições que a alma tinha em matéria de avareza espiritual, pois vivia a cobiçar ora uma ora outra coisa de devoção, sem jamais ficar satisfeita com quaisquer exercícios espirituais, devido ao desejo e gosto que neles achava, agora, nesta noite escura e árida, já anda bem reformada. Não mais acha nessas coisas espirituais o deleite e sabor que costumava. Pelo contrário, só encontra trabalho e desgosto. Por isto, usa de tais coisas com tanta temperança que até poderia pecar por defeito onde pecava por excesso. Contudo, as almas que Deus põe nesta noite, de ordinário concede humildade e prontidão para fazerem somente por Ele, embora sem gosto, o que lhes é mandado. E assim deixam de buscar seu próprio proveito em muitas coisas, por não acharem nelas consolação. Quanto à luxúria espiritual, também se vê claramente que por meio desta secura e desgosto do sentido nos exercícios espirituais, liberta-se a alma das impurezas já declaradas, as quais procediam, conforme ficou dito, daquele gosto do espírito redundando no sentido. Pode-se ver também no mesmo lugar, quando tratamos das imperfeições dos principiantes, as que tinha a alma a respeito do quarto vício, a gula espiritual. Sem dúvida não dissemos ali tudo,
pois essas imperfeições são inumeráveis, e assim também não vou referi-las aqui. Minha vontade é de concluir depressa esta noite do sentido, a fim de passar a outra, do espírito. Para compreender os demais proveitos incontáveis que recebe a alma nesta noite, relativos a este vício da gula espiritual, basta dizer que fica livre de todas as imperfeições já referidas, e de muitos males ainda bem maiores, e de horríveis abominações não mencionadas. Nestas últimas, como sabemos por experiência, vieram a cair muitas almas, por não terem reformado o apetite na gula espiritual. Quando Deus põe a alma nesta noite escura e seca, mantém igualmente refreados a concupiscência e o apetite, de tal modo que não é possível à mesma alma alimentar-se com qualquer gosto ou sabor sensível, seja espiritual ou temporal. Assim vai ele continuando a purificação com tanta intensidade que a alma fica submissa, reformada e domada segundo a concupiscência e o apetite. Perde a força das paixões e da mesma concupiscência, sem que possa produzir coisa alguma por falta de gosto, assim como seca o leite no peito quando não é tirado. Dominados os apetites da alma, mediante essa sobriedade espiritual, dão entrada a novos e admiráveis proveitos, porque, apagados os apetites e concupiscências, vive a alma em paz e tranquilidade espiritual. Com efeito, onde não reinam apetites e concupiscências, não há perturbação, mas sim paz e consolação de Deus. Daqui se origina outro segundo proveito. A alma se ocupa ordinariamente com a lembrança de Deus, em temor e receio de volver atrás no caminho espiritual, conforme já dissemos. Grande proveito é este no meio desta secura e purificação sensível, pois purifica e limpa a alma das imperfeições que aderiam a ela para embotá-la e ofuscá-la. Há outro grandíssimo proveito nesta noite, que é exercitar-se a alma nas virtudes em conjunto, por exemplo, na paciência e na benignidade, para cuja prática há muita ocasião, no meio das securas e vazios, perseverando nos exercícios espirituais, sem achar consolo nem gosto. Exercita-se na caridade para com Deus, pois não é mais movida em suas obras pelo sabor da consolação que a atraía, mas unicamente por ele. Na virtude da fortaleza também se exercita, em meio a estas dificuldades e repugnâncias que encontra em tudo quanto faz, tira forças da fraqueza, tornando-se forte. E, finalmente, em todas as virtudes, tanto teologais como cardeais e morais, corporal e espiritualmente se exercita a alma nesta secura. Nesta noite, a alma consegue os 4 proveitos que assinalamos, a saber, deleitação de paz, ordinária lembrança de Deus, limpidez e pureza de espírito e exercício de virtudes. Prova-o Davi com a experiência que teve dentro desta noite, dizendo: minha alma deixou as consolações, tive memória de Deus, achei consolo e exercitei-me, e desfaleceu-me o espírito. E logo acrescenta: e meditei de noite com meu coração, e exercitava-me, e varria e purificava meu espírito. Isto é, de todos os apegos. Quanto às imperfeições dos outros 3 vícios espirituais, a ira, inveja e preguiça, também nesta secura do apetite é a alma purificada, adquirindo as virtudes contrárias, na verdade, abrandada e humilhada por estas securas e dificuldades, bem como por outras tentações e trabalhos em que por vezes Deus a exercita nesta noite, torna-se mansa para com ele, para consigo mesma e para com o próximo. Já não se aborrece com a alteração contra si mesma por causa das faltas próprias, nem contra o próximo, vendo as faltas alheias, e até em relação a Deus, não tem mais desgostos e queixas descomedidas, quando ele não atende depressa. Acerca da inveja, também se exercita a alma na caridade para com o próximo. Se ainda tem inveja, não é mais imperfeita como antes, quando sentia pesar ao ver que os outros lhe eram preferidos e lhe levavam vantagem. Agora, pelo contrário, de boa vontade lhe cede a dianteira, vendo-se tão miserável. E se vem a ter inveja, esta é virtuosa, desejando imitar o próximo, o que é sinal de muita perfeição. Os langores e tédios,
que a que tem das coisas espirituais não são mais viciosos como no passado, porque esses sentimentos provinham dos gostos espirituais por vezes experimentados, os quais a alma pretendia ter novamente quando não lhe eram concedidos. Agora não mais procedem da fraqueza em querer consolações, uma vez que Deus lhe atirou em todas as coisas, nesta purificação do apetite. Além dos proveitos citados, há outros inumeráveis que se alcançam por meio desta seca contemplação. Acontece à alma, muitas vezes, estar no meio de securas e apertos, e quando menos pensa, comunica-lhe o Senhor suavidade espiritual e amor puríssimo, como luzes espirituais muito delicadas, cada qual de mais proveito e valor do que todas as anteriores. Contudo, a alma não julga assim no princípio, pois a influência espiritual que agora lhe é infundida é delicadíssima e não a percebe o sentido. Finalmente, purificando-se das afeições e apetites sensitivos, consegue a liberdade do espírito, em que se vão granjeando os 12 frutos do Espírito Santo. De modo admirável também se livra das mãos dos 3 inimigos, o demônio, o mundo e a carne. Como se desvanece o sabor e gosto sensitivo em todas as coisas, não tem mais o demônio, nem o mundo, nem a sensualidade, armas ou forças contra o espírito. Estas securas fazem, pois, a alma caminhar puramente no amor de Deus. Já não se move a obrar por causa do gosto ou sabor da obra, como porventura fazia quando experimentava consolação, mas age só para dar gosto a Deus. Não mais se torna presumida ou satisfeita, como lhe acontecia no tempo da prosperidade, mas sim receosa e temerosa de si, sem ter satisfação alguma consigo mesma. E nisto está o santo temor que conserva e aumenta as virtudes. As concupiscências e brios naturais são também mortificados nessa secura, pois a não ser o gosto que Deus lhe infunde diretamente algumas vezes, é maravilha encontrar a alma, por diligência sua, consolação e deleite sensível em alguma obra ou exercício espiritual. Nesta noite árida, cresce a solicitude de Deus e as ânsias para servi-lo. Como aqui se vão secando os peitos da sensualidade, com os quais sustentava e criava os apetites que a arrastavam, permanece somente na alma, em secura e desnudez, esse desejo ardente de servir a Deus, aos olhos dele muito agradável. De fato, como diz Davi, o espírito atribulado é sacrifício para Deus. Conhecendo, portanto, a alma que nesta árida purificação por onde passou lhe serviu de meio para obter e conseguir tantos e tão preciosos lucros, conforme já ficaram declarados, não faz muito em dizer este verso da canção que vamos comentando. Oh, ditosa aventura! Saí sem ser notada. Querendo dizer, saí dos laços e sujeição dos apetites sensitivos e seus apegos, sem ser notada, isto é, sem que os 3 inimigos já citados me pudessem impedir, a carne, o mundo e o demônio. Estes inimigos se servem dos apetites e gostos como de laços para prender a alma, detendo-a para que não saia de si a liberdade do amor de Deus. Privados de tais meios, não podem fazer guerra à alma. A contínua mortificação sossegou, pois, as 4 paixões da alma, que são gozo, dor, esperança e temor. As frequentes securas adormeceram os apetites naturais da sensualidade. Os sentidos e as potências interiores se estabeleceram em perfeita harmonia, cessando as operações discursivas. Tudo isto, conforme dissemos, constituía a agente moradora na parte inferior da alma, a que chama sua casa, e por isto diz, já minha casa, estando sossegada. Capítulo 14. Declara-se este último verso da primeira canção. Uma vez esta casa da sensualidade sossegada, isto é, mortificada, as paixões acalmadas, os apetites quietos e adormecidos por meio desta ditosa noite da purificação do apetite sensitivo, saiu a alma a começar o caminho ou via do espírito, que é dos proficientes e adiantados. Via a que por outro nome chamam também via iluminativa ou de contemplação infusa.
Neste caminho, Deus vai por si mesmo apacentando e nutrindo a alma, sem que ela coopere ativamente com qualquer indústria ou raciocínio. Tal é, como dissemos, a noite e purificação do sentido dentro da alma. Naqueles que devem entrar depois na outra noite mais profunda do espírito, a fim de chegarem à divina união de amor com Deus, a que nem todos, senão pouquíssimos, costumam chegar, esta noite, de ordinário, é acompanhada de graves tribulações e tentações sensitivas, muito prolongadas, embora durem mais em uns e menos em outros. Com efeito, a certas pessoas se lhes manda o espírito de Satanás, isto é, o espírito de fornicação, para que lhes açoite os sentidos com abomináveis e fortes tentações, e lhes atribule o espírito com feias advertências e torpes pensamentos, visíveis à imaginação. E isto, por vezes, lhes causa maior pena do que a morte. Outras vezes, se lhes acrescenta ainda nesta noite o espírito da blasfêmia, que anda atravessando todos os pensamentos e conceitos com blasfêmias intoleráveis, sugeridas às vezes com tanta força na imaginação a ponto de quase serem pronunciadas, causando às almas grave tormento. Em outras ocasiões, é dado também outro abominável espírito, a que Isaías chama Spiritus vertiginis, não para os fazer cair, mas para exercitá-los. De tal maneira esse espírito lhes obscurece o sentido, enchendo-os de 1000 escrúpulos e perplexidades, tão intrincadas a seu juízo, que jamais se satisfazem com coisa alguma, nem podem apoiar o raciocínio em qualquer conselho ou razão. É este um dos mais sérios aguilhões e horrores da noite do sentido, muito em afinidade com o que experimentam as almas na noite do espírito. Estas tempestades e trabalhos são ordinariamente enviados por Deus, na noite e purificação sensitivas, aos espirituais que hão de passar depois a outra noite, embora nem todos passem adiante. São meios para que, castigados e esbofeteados, se vão deste modo exercitando, dispondo e enrijando os sentidos e potências para a união da sabedoria que hão de receber depois. Porque, se a alma não for tentada, exercitada e provada com trabalhos e tentações, não pode despertar seu sentido para a sabedoria. Por isto, disse o eclesiástico, quem não é tentado que sabe? E quem não é provado? Quais as coisas que conhece? Quem não é tentado, que sabe? E quem não é provado, quais as coisas que conhece? Desta verdade dá Jeremias bom testemunho quando diz: castigaste-me, Senhor, e fui ensinado. E a maneira mais adequada deste castigo para entrar na sabedoria são os trabalhos interiores de que falamos, pois são os que com maior eficácia purificam o sentido a respeito de todos os gostos e consolos a que com fraqueza natural estava apegado. Aqui é a alma humilhada deveras para a sua futura exaltação. O tempo, porém, em que é mantida a alma neste jejum e penitência do sentido, não se pode dizer ao certo quanto dura. Não acontece em todos do mesmo modo, e nem são para todos as mesmas tentações, porque vai tudo medido pela vontade de Deus e conforme a maior ou menor imperfeição a purificar em cada pessoa. Depende também do grau de amor unitivo a que Deus quer levantar a alma, e assim ele a humilhará mais ou menos intensamente, por maior ou menor tempo. Aqueles que têm capacidade e mais força para sofrer são purificados com mais intensidade e presteza. Aos que são muito fracos, purifica Deus muito remissamente com leves tentações, levando-os por muito tempo pela noite, dando-lhes de ordinário alimento ao sentido, para que não voltem atrás. Tarde chegam à pureza de perfeição nesta vida, e alguns jamais. Porque nem bem estão na noite e nem bem fora dela. Embora não passem adiante, exercita-os Deus em alguns períodos e dias naquelas tentações e securas, para que se conservem em humildade e conhecimento próprio. Outras vezes e temporadas, Deus os ajuda com o consolo, para que não cheguem a desfalecer e voltem a buscar o gosto do mundo. Há outras almas mais fracas anda o Senhor, ora se manifestando, ora se escondendo, para exercitá-las em seu amor, pois sem desvios não aprenderiam a chegar-se a Deus.
As almas, porém, que hão de passar a tão ditoso e alto estado como é a união de amor, por maior pressa com que Deus as leve, ordinariamente costumam permanecer muito tempo nestas securas e tentações, como a experiência comprova. Tempo é, pois, de começar a tratar da segunda noite. Fim do livro 1.